para gravar, senão eu vou acabar esquecendo. Essa revisão, Brunia, nós vamos deixar gravada, né, disponível para vocês, para a prova da semana que vem, vai ajudar bastante. Eu quero ver se eu monto também um podcast de revisão, aí fica essa aula, o podcast de revisão e as aulas anteriores, mais a apostila, né? Deixa eu ver se eu mudo aqui a página. Consegue ver a mudança dos slides, Brunia? Para você aparece normal? Ah, que bom, que bom. Vamos ver se mais alguém entra também. Aí nós já começamos. Muito. As outras disciplinas estão fazendo revisão também, Brunia, para a prova? Como é que tá as coisas? Que bom, a revisão sempre ajuda, sempre ajuda. Pelo menos retoma as ideias mais importantes, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é uma segurança para o aluno, né? O aluno se sente mais confiante, mais animado, ainda mais com essa mudança para aulas online, né? Então, teu Pavão vai assistir a revisão, ó, tá guardando o lugar dele para assistir a revisão. Deixa eu mudar para cá. Slide número 2. E slide número 3. São esses os tópicos, Bruninha, que nós vamos trabalhar com vocês. Que vai ser a base da prova também. Eu vou até fazer o seguinte, Bruninha. Como o pessoal sabe que está sendo gravado, eu não sei se todo mundo vai assistir, né? Está pequeno, Silvana? Os slides? Isso, não dá para ler. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar para vocês. Melhorou? Dá para visualizar agora? Mas não dá para visualizar não, professor, mas pode dar sequência. Qualquer coisa envia no grupo lá da disciplina para o pessoal ver se puder. Não, eu vou mandar sim. É que aqui para mim, deixa eu ver aqui, ó. Aqui para mim eu estou no máximo aqui na lupinha, mas eu vou disponibilizar sim esses slides, está sendo gravado tudo direitinho, tá? Eu vou lendo para vocês enquanto eu faço a revisão. Tá bom, meninas? Então, vamos lá. A Bruna perguntou sobre a questão da prova, né, das dissertativas. Eu vou estar explicando sim, Bruna, Silvana e você que nos acompanha aqui nesta gravação. Eu vou no finalzinho da prova, eu vou, na revisão, eu vou falar sim sobre a prova. Mas não vai ser nada além do que vocês vão ver hoje na revisão, tá? Quem por algum motivo pediu ou perdeu a aula, né? Expositiva, os nossos encontros, assistindo a essa revisão que a gente vai começar e ouvindo o podcast que eu vou enviar de revisão para a prova, consegue fazer a prova numa boa. Oi, Silvana, pois não, querida? Professor, eu estou observando que os professores estão colocando dissertativa, né? Sim. Alguns acham que os alunos se saem melhor e tudo. Porém, eu estou vendo que alguns professores não estão considerando o fato de nós termos uma hora a menos para escrever essa dissertativa e muitos alunos têm aparelho celular e internet ruim, inclusive, para responder essas perguntas. Está dificultando muito a vida do aluno. Porque tem aluno com celular, aluno com dificuldade de internet ainda, aluno que não tem um aparelho muito bom, às vezes, e assim, uma hora a menos para responder essas dissertativas.
E aí você tem que raciocinar para poder você, né, refletir para depois você responder. É diferente de uma múltipla escolha que você vai olhar a resposta, vai lembrar e vai responder. É complicado, porque tem 1 hora a menos. Na sala a gente tinha 3 horas, agora nós estamos com apenas 2 horas para responder essas dissertativas, né? Fora a múltipla escolha. É Perfeito. complicado. Perfeito. Eu ia comentar no final da aula, né? Mas como eu sei que vocês estão ansiosas, eu já antecipo e falo agora. A minha prova vai ter 20 20 testes de múltipla escolha, não vai ter dissertativa exatamente considerando essa dificuldade de alguns colegas aí da sala. Tá ok? Alô, meninas? Ai, ótimo, professor, já acaba com essa e a gente consegue até prestar melhor atenção na aula. É Tá compreensível. complicado. Então, antecipando, como está sendo gravada a aula, né? Quem vai assistir agora essa aula, eu já posso garantir a prova de filosofia e ética não terá questões dissertativas, aquelas de escrever. Serão 20 testes de múltipla escolha para vocês fazerem, considerando questão de infraestrutura, de sinal de internet, ok? Aí vocês podem ficar mais tranquilas, mais tranquilos em relação à prova. Somente os 20 testes de múltipla escolha. Ok, pessoal? Vamos lá, então, começar a nossa revisão agora. Ufa, Bruna, glória a Deus. Perfeito. Vamos lá, meninas. Muito bem, eu dividi a nossa conversa hoje, né, em 5, 6 tópicos que, para quem assistir a essa revisão, para quem rever o material, eu vou mandar um podcast em áudio também só de revisão da aula para vocês. Então, consegue fazer aí a prova sem problema nenhum, tá? Com grande tranquilidade. Eu não vou perguntar nada além do que estiver nessa revisão, em slides, nada além do que estiver no podcast, então vai ser uma retomada do que nós falamos anteriormente, tá bom? A aula já está sendo gravada, então nós começamos, primeiro, tópicos, né, em seguida. 1. O que é filosofia, onde e quando surge. 2. As relações entre filosofia e serviço social, habilidades e competências. 3. A concepção do termo grego antropos para a filosofia e suas 3 dimensões, somática, psíquica e anímica. Tópico número 4, a contribuição de Sócrates, o método socrático. 5, a contribuição de Platão, o mundo das ideias e o mundo da caverna, o mito da caverna. E tópico 6, a contribuição de Aristóteles à ética e à moral. Silvana, Bruna, e se você conseguir entrar agora em tempo real na aula, quiserem, pode fazer as perguntas, a gente, durante a exposição, já vai aproveitando as perguntas e incorporando na nossa explicação. A aula vai estar gravada e disponível também no ambiente virtual, então não há problemas nenhum do aluno perder alguma coisa. No slide seguinte, você visualiza 2 imagens, uma aqui à sua direita, em cima, né? É uma visão da Grécia, uma reprodução, né? Para você ter uma ideia de como a cidade era construída, né? Toda a base de pedras naquela época, né? Século V antes de Cristo. E eu tomei a liberdade, meninas, de mostrar no mapa onde que fica a Grécia aqui no meu ponteiro, né? Fica, ela na verdade aqui, olha, onde está o nome aqui, Grécia. Ela representa aqui no Mar Egeu toda essa região aqui, olha, em verde, que o ponteiro está mostrando para vocês. Olha aqui a cidade de Atenas, né, onde a filosofia vai nascer, mas ela representa todo esse arquipélago aqui, ó, essa península da Europa. Ela está ao sul da Bulgária, né, da Albânia, Mar Egeu, entre o Mar Jônico, né, ao lado aqui da Turquia. Então, quando nós falamos Grécia, meninas, é essa região em que Atenas era uma das cidades. Você vê várias outras cidades aqui, mas a mais importante, a capital mesmo, é Atenas, até hoje. Tá? E era uma cidade-estado, né, em que a filosofia se desenvolveu, toda ela baseada, construída em pedra. Né? É uma região muito acidentada, muitas montanhas, muitos vales,
Então, ela se constrói mais ou menos dentro dessa estrutura. Ela vai surgir no século V, mais ou menos, a filosofia, né? A cidade é bem anterior. E no período do século V, aqui você tem a reprodução da imagem do século V, ela vai surgir, a filosofia, entre o período, né, ela vem de um período mitológico, religioso, né? A religião em Atenas era politeísta, eram vários deuses, Mercúrio, Minerva, Saturno, Plutão, enfim, vários deuses. E também ela vem de um período, embora isso não vá entrar na prova, é só para você ter uma posição básica, científico, em que, saindo da religião, os gregos começavam a pensar na formação da natureza, do cosmos, que nós chamamos de período pré-socrático, né? Então, a filosofia surge depois da fase religiosa da Grécia, depois da fase científica da Grécia, e vai surgir especificamente, de uma maneira mais precisa, a partir de Sócrates, que nós vamos falar. Agora, se eu fosse um aluno de curso do serviço social, a primeira pergunta que eu faria ao professor, que no caso sou eu mesmo, então eu vou perguntar para mim mesmo, quais seriam, meninas, as relações entre filosofia e serviço social? Primeira aula, habilidades e competências, eu faria a pergunta que todo aluno faz e que está certo. Professor, que relação tem entre serviço social e filosofia? Né? E a resposta que o professor daria seria a seguinte: todo profissional, meninas, dele se trabalham habilidades e competências, ou seja, todas as matérias que vocês já tiveram, têm e vão ter, baseiam-se em habilidades e competências para formar você como bacharel em serviço social. Essas habilidades e competências são divididas da seguinte forma: habilidades, que você vê aqui no slide, são as suas tendências naturais. É o jeito com que você faz as coisas. Por exemplo, há alunos que têm uma facilidade maior em falar em público. Tem outros alunos que são mais observadores, conseguem observar mais detalhes. Tem alunos que conseguem ouvir melhor, tem alunos que conseguem falar melhor. Então, as habilidades são o seu jeito de ser, aquilo que você tem mais facilidade. Na faculdade, essas habilidades são treinadas. Então, quem fala melhor, aprende a falar melhor ainda. Quem ouve mais, aprende também a prestar mais atenção. As suas habilidades são mais reforçadas. Por outro lado, você tem no meio das disciplinas, Silvana, Brúnia e você que nos ouve nessa gravação, o que nós chamamos em azul competências. O que são as competências? É tudo aquilo que você não sabia, não conhece e você adquiriu, você aprendeu por meio de estudo, por meio de treinamento. Por exemplo, andar de bicicleta, dirigir um carro, estudar uma língua estrangeira, aprender uma coreografia, estudar legislação, aprender a entrevistar uma pessoa, ler um texto de maior complexidade. Então, as competências são aqueles conhecimentos que você não sabia antes de entrar, no caso, na faculdade, e que vai adquirindo ao longo dos semestres. Então, a sua formação em 7 semestres, 3 anos e meio, no bacharelado do Uniítalo em serviço social, é o quê? É um conjunto de habilidades e competências que você recebe para poder exercer a sua profissão. No caso da filosofia, vejam aí, relações. Quais são as habilidades e as competências que você aprende, que você vai adquirir para o seu exercício profissional? E eu coloquei aqui algumas dessas relações, 4 são importantes que eu te convido a acompanhar aqui. Primeiro, a filosofia vai te ajudar no sentido de oferecer uma contribuição para que o seu pensamento, a formação do seu pensamento seja mais crítica, né? Seja mais objetiva, não fique apenas no achismo. Né? Você pode ouvir e lembrar em outras matérias, falam muito que o assistente social
que a assistente social precisa ter um pensamento crítico, quer dizer, um pensamento baseado em métodos, né, em uma rigorosidade. Isso vem da filosofia. B, como nós fizemos ao longo dessas aulas, a capacidade de refletir a fundo um assunto, um tema, um problema. Refletir é pensar sobre o assunto, e não falar mal ou falar bem. Quando eu reflito, eu uso a minha inteligência naquele problema, naquela questão. Então, muitas vezes nas aulas, nós trabalhamos essa questão da reflexão sobre os fatos da vida, das circunstâncias, das pessoas, das cidades, da sociedade. C. Essa reflexão, meninas, precisa ser racional, pautada pelo equilíbrio, né? Sem aquelas visões apaixonadas de ideologias de direita, de centro, de esquerda, de cima, de baixo. É algo mais racional, mais equilibrado. E também uma formação ética da personalidade. Eu comentei que vocês têm no curso Ética Profissional, que é mais voltada para a profissão de vocês, mas a ética na filosofia é mais no propósito de ajudar a formar a sua personalidade, a ser uma pessoa ética. Então, há várias competências que a filosofia desenvolve, mas essas 4 são fundamentais para o curso de vocês. Aí pergunto para a Brúnia, pergunto para a Silvânia. Ficou clara esse tópico, esse slide? Vocês querem fazer alguma pergunta? Espero que tenha ficado claro para você que assiste a essa nossa aula. As habilidades e as competências. Tranquilo, perfeito. Então, em continuidade, o item número 3, né, deixa eu só subir aqui o slide, né? A compreensão de antropos, que eu falei na apostila, e as suas 3 dimensões. Essa palavrinha antropos, não sei se vocês conseguem ver o ponteiro, se aparece para vocês aqui, um dedinho se movimentando, parece? Então, meninas, essa palavra antropos é uma palavra que em grego significa ser humano, pessoa. E tem até um triângulo, não sei se está muito pequenininho para vocês aqui, olha, estou mostrando com o ponteiro, né? O triângulo equilátero, que representa as 3 dimensões do ser humano. E nós vimos, eu havia falado, que o ser humano, que a natureza humana, é composto de 3 dimensões. Uma dimensão, aqui em azul, somática, item 3b. Uma dimensão psíquica e o item 3c, uma dimensão anímica. Ou seja, o homem não é somente corpo, o homem não é apenas a mente, e o homem também não é apenas espírito. O homem é a somatória dessas 3 dimensões. Então, a primeira delas é aquela mais fácil da gente ver, conhecer e identificar. É a dimensão somática. Nesse momento, você me ouve, você me vê por meio da tecnologia. E qual é a ferramenta que você utiliza? É o corpo, é a nossa dimensão somática, é a visão. Você me vê agora pela tela, pelo soma. Você me ouve agora pelo seu smartphone, pelo seu desktop, pelo seu notebook, pela sua tecnologia, através da audição, pelo soma. Então, o soma é o que nós representamos, né, ser o nosso corpo material. Preste atenção, meninas, e você que assiste essa aula, a essa palavrinha aqui em grego, órganon. Órganon significa ferramenta. Órgão significa ferramenta. Daí a palavra organismo. O nosso organismo, o nosso órgão, é a ferramenta, é o canal em que a vida se manifesta. E eu, como assistente social, tenho que valorizar bastante essa dimensão, porque ela está diretamente relacionada aos meus direitos, né, de qualquer ser humano, humanos, direitos humanos, de comer, de beber, de dormir, de se aquecer, de morar numa casa, ter uma casa digna, de ter roupas. Então, essa dimensão é a mais urgente, é a mais premente, a mais frágil, que eu tenho que valorizar, que eu tenho que considerar no atendimento do meu trabalho,
e assistente social. É a primeira e a mais gritante, a mais básica. A vida depende muito dessa estrutura somática. Tá? Segunda dimensão, nós colocamos aqui a nossa dimensão psíquica, né? A nossa mente. Psique, psíquico, significa tudo aquilo que está relacionado à nossa mente. E eu comentei na aula que a nossa mente trabalha com 3 softwares, eu usei até essa metáfora, com 3 programas, softwares, programas, que são os meus pensamentos, que você vê aqui no slide, os meus sentimentos e os meus valores. Então, a minha dimensão psíquica vai ter pensamentos, sentimentos e valores. Se você der uma olhada lá na apostila, eu defino o que são pensamentos, sentimentos e valores. Eu falo que os 3 programas da minha dimensão psíquica são uma interpretação da realidade. De novo, são uma interpretação da realidade. Meus pensamentos, eu vou, de uma certa maneira, interpretar racionalmente a realidade, de uma maneira racional. Os meus sentimentos, eu vou interpretar emocionalmente a minha realidade, sentimentos. E os meus valores, eu vou interpretar a realidade de uma forma moral. Mas perceba que esses 3 são interpretações, pode ser que eu esteja equivocado. Né? Muitas vezes você e eu, quantas vezes a gente não se confunde, julga mal, interpreta mal, sente algo que não é realidade. Então, é importante que você, como assistente social, entenda que nem sempre o pensamento, o sentimento e os valores da outra pessoa, ou seus, representam de fato aquele acontecimento. É uma interpretação, é um modo de ser. E isso vai afetar, meninas, rapazes, você que assiste a essa aula, também a nossa personalidade, que eu coloquei aqui em preto. Né? O que é uma personalidade? É o meu modo de viver, o meu modo de dizer, são meus hábitos, meu estilo de vida. E a minha personalidade vai ser afetada aí, ela vai ser composta, por um lado, pelos meus instintos, pelos meus impulsos, tudo aquilo que é biológico, que é herdado. Né? Aquele menino meu lá puxou a mãe, né? Tem um temperamento, né, explosivo igual a mãe. Então, isso é herdado, isso é instintivo, isso é impulsivo. E, por outro lado, nós temos aquilo que é aprendido, que são os valores morais. Então, a personalidade de uma pessoa, em parte, são seus impulsos, são seus instintos. E, por outro lado, tudo aquilo que a pessoa aprende, os seus valores, as suas regras e as suas normas. As duas forças combinando formam a personalidade de uma pessoa. Ok? Então, tudo isso tem a ver com a dimensão psíquica. Ora, falei do corpo, falei da mente. Qual que seria a terceira fase, o terceiro item aqui no caso? É a nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão anímica. Né? Eu não posso considerar a matéria e a mente sem considerar aquela energia vital que está presente, que é invisível. Né? Aqui, deixa eu colocar o ponteiro, a dimensão anímica, daí ânima, daí a palavra ânimo, pessoa animada, que representa, meninas, rapazes, você que assiste a essa aula, a minha dimensão espiritual. Algumas pessoas preferem o termo alma, outras preferem espírito. Cada religião, cada corrente de pensamento vai dar uma definição, até mesmo na filosofia. Uns falam que a alma e espírito é igual, outros fazem uma pequena diferença. O importante para você que é assistente social, né, é entender isso, que a nossa dimensão anímica é a nossa alma de natureza espiritual. E o que é, Brúnia, Silvana, rapazes, moças que assistem a essa aula? O que é importante para você, para a sua profissão? Uma diferença que eu coloquei aqui, que é muito importante também. Espiritualidade é aquilo que faz parte da minha dimensão espiritual. Todo ser humano, dê uma olhadinha aí no slide, todo ser humano busca por respostas.
né? Respostas que não estão aqui e no agora, que nos transcendem. Por exemplo, qual o sentido da vida? É uma pergunta que nasce de dentro, né, da nossa espiritualidade. Ela não depende da religião. A pessoa pode nem acreditar em Deus, né, em uma pessoa ateia, um homem ateu, uma mulher ateia, mas mesmo assim ele tem uma espiritualidade, ele tem uma inquietação na sua estrutura anímica. De onde que eu vim, para onde que eu vou? Né? O sentido da minha vida, quem sou eu? São questões vinculadas à espiritualidade, que buscam a transcendência. Isso todo ser humano tem. Agora, cada pessoa é livre para escolher as suas respostas, não é verdade? Tem gente que encontra um canal para trabalhar essa espiritualidade participando de uma ONG. Outras pessoas entendem que, ao defender uma causa social, vai desenvolver a sua espiritualidade, vai se aperfeiçoar nesse campo. Outras resolvem fazer um trabalho assistencial, de levar alimento aos mais necessitados. Né? E outras pessoas entendem que é possível fazer isso, mas se sentem mais fortalecidas ao procurar um vínculo com uma instituição. E os vínculos podem se chamar budismo, islamismo, kardecismo, cristianismo, islamismo, brahmanismo, que são as doutrinas religiosas, que são as igrejas, que são os templos, que são as mesquitas. E aí que eu coloquei aqui no slide, no finalzinho, a palavra religiosidade. A religiosidade já é o vínculo que eu crio com a religião, com a instituição, com a igreja, com o templo, com a mesquita, enfim, com a instituição religiosa, com a doutrina religiosa que vai me dar um conforto espiritual. Então, muitas pessoas procuram canalizar a sua espiritualidade, trabalhar a sua espiritualidade vinculando-se a uma instituição. Então, guardem bem isso, meninas e rapazes. Se é religiosidade, o vínculo está criado com uma religião, com uma instituição religiosa. Cristão ou não cristã, está lá. Né? Agora, a espiritualidade independe, eu posso trabalhar isso não necessariamente por meio de uma religião. As pessoas são livres para escolher, segundo a sua consciência, o reto caminho. Tá certo? E aí você tem agora um painel geral da estrutura do ser humano na filosofia para o trabalho do assistente social. Então, é o momento em que agora eu pergunto para as minhas telespectadoras que estão online, se ficou claro, se há alguma dúvida, se eu omiti alguma parte, se vocês querem que eu retome o item 3. Bruna disse, ok. Silvana, você gostaria que eu retomasse alguma coisa? Bruna, se você falou que está claro, Silvana está dizendo que também está claro, vou fazer uma pergunta aí, vamos ver se vocês estão em dia com a matéria. Quem que está me assistindo agora? Aí. O soma, o psique ou o ânima de vocês? Bruna e Silvana. É o seu soma, é a sua psique ou é a sua ânima que estão me ouvindo, me assistindo agora nessa revisão? A soma está assistindo, né? Que nós estamos te vendo com os nossos olhos. Certo. Mas eu acredito que o nosso psique também está tá atento. Meu ânima está dando ânimo. Os três, né? Os três. Por quê? Sim. Né? O ser humano, né, Bruna? A Bruna também concorda com a Silvana. Os três estão relacionados, não tem. Se eu tirar um deles, o ser humano já não existe mais. É um cadáver, ou é só estado vegetativo, ou então é só espírito. O ser humano, isso que é legal, né? Essa riqueza, são 3 dimensões. Por isso que eu coloquei, está pequenininho aqui o triângulo, em cima da palavra antropos, tem um triângulo aqui equilátero. Mas no slide depois vocês vão poder ver. São as 3 dimensões. Equilátero significa 3 lados iguais, corpo, mente e alma. Os filósofos usavam muito a matemática para explicar esses conceitos filosóficos. Tá bom?
Tá bom? Vai melhorar ainda. Vamos para o item 4 para vocês. Bom, eu disse que a filosofia surge na Grécia, né, em Atenas, especificamente no século V. Por quê, meninas? Porque vai surgir aqui, nesse desenho, você tem um quadro chamado A Condenação de Sócrates. Ele foi condenado pela acusação. As 3 dimensões em uso, Silvana, exatamente, corpo, mente e alma. Não estão só de corpo, não, mente e alma estão ligadas. E quando eu comentei com vocês isso, né, nesse quadro, é uma representação da condenação de Sócrates. Ele foi condenado por corromper os jovens, né, por questões políticas, a beber cicuta, que é um veneno. Então ele está dizendo que, ó, o dedo para cima, há mais valores, né, acima de nós do que o medo de morrer, né? E aqui estão os discípulos deles lamentando e ele encorajando os seus discípulos a continuarem a procurar viver pela filosofia. E o método socrático vai dizer uma coisa muito interessante. Depois você conte quantas vezes a palavra saber aparece nesse ditado. Somente sei que nada sei. E por saber que nada sei, agora estou sabendo que nada sabia antes de saber o que sei, ou seja, que eu não sei nada. É irônico, né? É irônico. Como é irônico é o momento em que muitas vezes você, Brúnia, você, Silvana, você, moço, você, moça que nos assiste, nos deparamos. Às vezes a gente comete uma burrada, faz um erro enorme, e a gente senta na cadeira, dá risada e fala, nossa, mas eu sou tonto mesmo, né? Puxa, que burrada que eu fiz, eu não acredito, e a gente acaba levando isso na esportiva. Esse processo, na verdade, tem uma fundamentação filosófica. É a primeira fase do método socrático chamado ironia. E esse método, meninas, rapazes, vai afetar diretamente o seu modo de trabalhar como assistente social. O assistente social, a assistente social, é uma pessoa, é um profissional que vai trabalhar muito com questionário, com entrevistas, né, com as pessoas. E o modo que vocês, depois vocês vão ter a disciplina, se já não tiveram, né, as técnicas de entrevistas dentro da abordagem do serviço social. Todos esses métodos de abordagem, de diálogo, de entrevistas, vêm de Sócrates. E a primeira fase significa ironia. Agora, não é a ironia no sentido popular de tiração de sarro, não é isso, né? Ironia é a primeira fase, vem do grego eironeia, em que Sócrates, ou o interlocutor, levava a pessoa a fazer algumas reflexões por meio de perguntas, em que a pessoa chegava à constatação de que todas as certezas que ela tem na vida são relativas, né? Que a vida muda, que as circunstâncias mudam. Então, o que é o irônico nessa fase que leva a esse nome? É a pessoa chegar à certeza de que se ela quer crescer, se ela quer evoluir, se ela quer amadurecer como ser humano, ela precisa se esvaziar, ela precisa verificar que tudo que ela pensava que sabia, que já tinha certeza de tudo, que não precisava de mais ninguém, é tudo uma ilusão, né? E aí a gente ri, não do outro, mas ele levava a pessoa a perceber que ela sabe muito pouco, que ainda existe muito mais para se conhecer, para se viver, para se evoluir. Então, a ironia é o rir de si mesmo, no sentido da gente chegar à conclusão de que somos ainda muito pequenos, que nós precisamos evoluir, crescer, amadurecer. Quando a pessoa chegava na fase da conversa, do método, nascia a segunda fase, né, que é a maiêutica. Maiêutica significa a arte de dar à luz. Olha que interessante. Quando eu me percebo ainda criança, quando eu me percebo ainda alguém que tem muito a aprender nessa vida, que a vida está me dando essa chance, aí que eu sou capaz de nascer, no sentido metafórico. É aí que eu sou capaz de assumir a minha vida. É a partir daí que o assistente social, que a assistente social vai ter condições de falar, olha, eu posso te ajudar, eu posso te dar um suporte,
desde que você queira mudar de vida. Né? Eu posso te dar a mão, eu posso te ajudar, eu posso te capacitar, mas quem tem que tomar essa decisão de mudar, de começar uma nova vida é você. Quando a pessoa parte para esse nível, é a maiêutica, é um novo ser humano que nasce, é uma nova criatura que vem. Né? É a vontade daquela pessoa de ter dignidade, de querer sair daquele quadro de dependência ou de dificuldades e sair em busca de sua condição de cidadão, de cidadã, de ser humano e de pessoa. Né? Esse método, ironia e maiêutica, vai influenciar muito as profissões do mundo contemporâneo. A psicologia, o direito, a pedagogia, a educação, o serviço social, a sociologia, enfim. Cada profissão vai pegar essa base do pensamento socrático e desenvolver técnicas complementares na sua profissão. Então, muitas vezes, quando vocês estiverem no exercício ou no estágio, né, ou no exercício da profissão, durante as entrevistas, vocês vão lembrar, né, do método socrático, ironia e maiêutica. Ficou claro, Silvana? Brúnia, desejo que eu explique de novo esse item? Faltou alguma coisa? Nós vamos assistindo, né, a revisão e você vai percebendo o quão próximo a filosofia está do serviço social. Né? Parecem primas, né? Primos, irmãos. Né? Um está relacionado diretamente ao outro. Quando eu falo em Sócrates, ele teve aí vários discípulos e o mais famoso deles foi o discípulo do século IV chamado Platão. Né? E Platão escreveu várias obras. Uma das mais importantes chama-se, eu coloquei aqui, a República. E no capítulo 7º ele vai escrever, ele vai falar sobre a alegoria da caverna, o mundo da caverna. Então, olha que interessante, nesse mundo da caverna, vocês já ouviram falar no mito da caverna, meninas? Silvana, Brúnia, já? Também? Então, é muito interessante em que nós temos aqui eu vou colocar também lá na plataforma, para quem não tem, o mito na forma de quadrinhos e na forma de texto. Para você que não está na nossa aula em tempo real e quer conhecer, eu vou colocar lá para todo mundo, né? De repente nem todos sabem, então eu disponibilizo o mito da caverna, você pode ler com calma para conhecer. No mito da caverna, Brúnia e Silvana, você percebe, né, que aqui do seu lado esquerdo pessoas acorrentadas, presas, que durante toda a vida, né, foram acostumadas a ver sombras. Né? Sombras que o grupo dominante passava aqui e por meio do fogo era emitida as sombras, né, que faziam com que essas pessoas que sempre viveram aqui acreditassem que a realidade fosse exatamente isso. Ou seja, tem todo um plano querendo fazer com que as pessoas entendam que as sombras são a realidade. E Platão, no mito da caverna, vai dizer que uma dessas pessoas, né, consegue se libertar das correntes e vai conhecer o mundo real, um mundo externo. Né? Mundo esse muito mais bonito, muito mais amplo, a pessoa está em êxtase. Né? Olha só onde está a sombra dela, está atrás dela. Aqui não, as sombras estão à frente delas. E essa pessoa que consegue se libertar das correntes, né, correntes que são essas, são as ideologias que nos aprendem, que nos aprisionam, ideologias que nos fazem ver a vida dessa maneira. Né? Essa pessoa, né, que consegue se libertar, na verdade, vai tentar ajudar os seus amigos, e eles não vão acreditar. Então, o mito termina dizendo, né, ou a pessoa, né, o herói, é sacrificado, porque ninguém acredita nele, ou ele é abandonado. Né? Porque as pessoas conseguem se manter mais confortáveis nas suas ideologias, no seu modo de ver, né, o seu mundinho aqui, mundinho, né, do que trocar tudo isso
pela plenitude da vida. É claro que é uma alegoria. E quem é essa pessoa que é criticada pelo grupo? Algumas até morrem metaforicamente. É toda aquela pessoa que vê o sol, a pessoa iluminada, a pessoa esclarecida. Né? É uma morte simbólica, na verdade, é aquela pessoa criticada. Né? Quantas vezes, né, Silvana e Brúnia, nós não tentamos, mesmo em casa, no dia a dia, com os nossos conhecimentos, né, ajudar as pessoas no nosso relacionamento, e às vezes as pessoas falam, não quero, não me enche o saco, eu quero ficar no meu mundo, no meu canto, no meu modo de ver. É um direito das pessoas, não é verdade? É um direito. Mas aquelas que têm a coragem de se libertar conseguem ver um mundo mais bonito. É isso que Platão vai nos ensinar na sua filosofia chamada idealismo. Ele fala que as pessoas precisam ter um ideal de vida, né, um desejo de melhorar, de crescer. É claro que há muito mais sobre Platão, mas para nós é interessante aí que fique o mito da caverna. Ficou claro, meninas? Eu vou disponibilizar a narrativa para vocês em quadrinhos, do Maurício de Souza, e também na forma de texto. Tá bom? Posso prosseguir para o próximo slide? Vamos falar um pouquinho de ética? Então, vamos lá. Nós comentamos com vocês também que a ética dentro da filosofia vai trabalhar no serviço social com alguns tópicos. E o filósofo em questão, esse moço simpático aqui, né? Essa foto aqui ele colocou no Tinder, né? É a foto de Aristóteles. Lá no Tinder tá essa foto dele e a Bruna está dando risada. A contribuição de Sócrates, né? A sua filosofia vai se chamar realismo. E ele vai contribuir muito no serviço social, na área da ética, na área da moral. Ele escreveu um livro que valeria a pena você ter na sua estante como profissional de serviço social. Eu recomendo a várias obras de Aristóteles para você, do serviço social, a Ética a Nicômaco. Né? Você encontra em qualquer livraria, quando elas estiverem reabertas, tem na biblioteca também, quando você puder acessar ou ir. Né? E o dia que tiver sobrar um dinheiro, você quiser investir, um livro de filosofia, eu te recomendo Ética a Nicômaco, tá bom? O que eu comentei em aula com vocês, que também vale a pena depois você reler o material, a apostila, rever a aula sobre esse tema, que está gravada, está disponível no ambiente virtual. Nós fizemos uma diferença, meninas e rapazes, entre ética e moral. Então, o que é a ética? A ética é a arte do bem agir para um bem viver. É uma definição muito curta e muito específica. A ética não vai me dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é legal, o que é ilegal, o que é pecado, o que é graça. Não, quem vai dizer isso é a moral. A ética vai fazer a seguinte pergunta: que vida vale a pena ser vivida? Só. Que vida vale a pena ser vivida? E só. Tá? Quem vai responder a ética é a moral. E aí você me pergunta e eu já te respondo. O que é moral? É o conjunto das regras, é o conjunto dos valores, é o conjunto de normas que você e eu aprendemos e que vão nos dar um parâmetro sobre o que pode e o que não pode. O ser humano não nasce com essa moral, ele aprende essa moral. É uma competência, é algo que ele vai ser ensinado a ele. É algo que vai ser ensinado a ele. Lembre-se da sua família, da mãe, do papai, da vovó, da madrasta, quem criou você, né? Desde pequenininho. Olha, isso pode, não pode, isso é errado, vá lá, peça desculpas, por favor, desculpe, com licença, obrigada, obrigado. Tudo isso é moral. Né? A religião, se você segue alguma doutrina, alguma igreja, se você tem alguma crença, é moral, é tudo que é ensinado para o ser humano. Nós não nascemos com a moral. O que Aristóteles aqui, nosso amigo, vai nos ensinar? Que existem 3 atos morais. Né? Ato moral, né, que está em azul, é aquele ato, digamos, que vai de acordo com a nossa essência, ou seja, é aquele ato que vai concordar com a minha liberdade e com a minha inteligência. Né?
Aristóteles vai dizer que todo ser humano, na sua alma, é dotado de inteligência e liberdade. Inteligência é pensar sobre os meus atos, aprender com as minhas escolhas. E liberdade é a minha capacidade de escolher. Então, o que é liberdade? É a capacidade que eu tenho de escolher entre duas opções. Eu sou livre. Eu sempre vou ter duas opções. Né? Eu sempre vou ser livre para escolher uma delas. Querendo ou não, eu sempre vou ter. Né? E as consequências disso. Vou colocar isso também no podcast. Inteligência é a capacidade de eu analisar as duas opções e fazer uma escolha. De duas opções, a minha inteligência vai escolher a 1 ou a 2. E vai aprender com essas escolhas. Quando eu ajo considerando a minha inteligência, sendo fiel a ela e a minha idade, esse ato é um ato moralmente válido. Exemplo. Puxa vida, viu? Eu pisei na bola com a Brúnia, com a Silvana. Isso não está certo, sabe? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir desculpas a ela. As duas, vou pedir desculpas. E aí eu vou até a Brúnia, eu vou até a Silvana e peço as desculpas. Esse ato foi um ato moralmente válido. Eu tinha consciência, a retidão do pensamento no que eu estava fazendo. Se a Brúnia, se a Silvana vão me desculpar ou não, é uma outra questão. Mas, para comigo, para a minha consciência, eu tenho, né, essa visão. Para com Deus, eu estou muito lúcido no que eu fiz. Se eu vou receber a desculpa ou não, é uma outra questão, mas foi um ato moralmente válido. Eu tenho também, além do ato moral, ou moralmente válido, o ato imoral em vermelho e o ato amoral. Eu quero, aqui com o ponteiro, olha, dê uma olhadinha aqui no I, na palavra imoral. I, e agora dê uma olhadinha na letrinha A, antes de amoral. Imoral e amoral. Essas duas vogais I e A significam em latim, meninas, rapazes, não. Imoral, não moral. Aral, não moral. Qual que é a diferença em ética? Um ato imoral é aquele ato que vai conscientemente contra as normas morais. Ou seja, eu sei que é errado, eu sei que é pecado, eu sei que é ilegal, e mesmo assim eu cometo o ato. Eu tenho consciência daquela proibição, daquele impedimento, daquela ilegalidade. Mesmo assim, eu cometo o ato. Ele é um ato imoral. E significa contra a moral. Por outro lado, eu tenho um ato em que nem sempre eu tenho a consciência, a percepção, ou a cultura, ou o conhecimento. Talvez a minha consciência, a minha mente esteja comprometida por uma doença mental. Talvez a minha mente, a minha consciência, meninas, rapazes, esteja comprometida pelo efeito do álcool ou de outro psicotrópico. Então, eu não tenho uma consciência total. Né? Então, o ato que eu vou cometer, ele não é imoral, ele é amoral. O direito e a psicologia lidam muito com isso. E para você que é assistente social, vai lidar com pessoas, isso é extremamente fundamental. Vamos à definição do que é o ato amoral? Veja aqui no slide. É aquele que vai ser cometido, vejam, sem a participação da consciência. Talvez por ignorância. Um indígena que não conhece a civilização e é trazido para a civilização, para a cidade. Né? Eu vou dizer civilização, vamos falar a nossa cultura ocidental. Um indígena que vem de uma outra cultura. Ele chega aqui, ele está nu. Ora, não é um ato imoral. Ele não conhece essa questão das roupas, das vestimentas. Ele vem de um outro universo, de uma outra realidade. A sua nudez do indígena, que não conhece a nossa cultura, é amoral. Ele não tem a maldade. Como uma criança. A criança não tem a maldade nem a malícia de que, ao andar nu, né, o bebezinho, esteja sendo imoral. Pelo contrário, não tem a maldade, né, a consciência do erro.
Esse ato amoral, meninas, rapazes, pode ser também causado por uma patologia, uma doença psíquica. Em alguns casos, você, assistente social, vai ter que consultar um médico psiquiatra, um laudo para saber o grau de consciência dessa pessoa, né? Se é uma pessoa, sei lá, talvez afetada pelo Alzheimer ou por uma esquizofrenia. Então, tem todo um conjunto a ser analisado junto com o psicólogo, a psicóloga, o assistente social, o psiquiatra. Veja, é uma junta de profissionais para analisar aquele caso. Ou então, muitas vezes, a consciência, Bruna, Silvana, você que assiste a essa revisão, o comprometimento causado por uso, né, consumo de drogas psicotrópicos ou algo congênero. Então, a pessoa não está totalmente consciente daquilo que faz, e pega o carro e faz aí uma barbaridade. Tudo isso, todos esses últimos exemplos, se enquadram, segundo Aristóteles, no que nós podemos chamar de um quadro amoral. O importante é que você entenda que esses 3 atos estão relacionados com a moral, não com a ética. A ética pergunta: que vida vale a pena ser vivida? Quem vai responder é a moral. Então, nesse tópico, eu encerro a nossa exposição, né, do 6º e último tópico para avaliação nossa da prova. E, é claro, eu espero que você entenda, aproveite e vá bem na prova, mas mais do que isso, que esses estudos façam parte agora da sua vida, da sua formação profissional, porque os temas são realmente muito, muito, muito legais, né? E aí, enquanto eu abro para perguntas, dúvidas, eu vou trazer você aqui, ó, para o primeiro slide que a Bruna chegou a ver, mas eu acho que a Silvana e os outros colegas não, né? Vocês lembram aqui na nossa casa, ó? Lembram aqui? Olha a sala de vocês aqui, ó. Atrás da árvore, ó. Saudades, né? Em breve, estão voltando. Um pouquinho. Silvana, Bruna, ficou claro para vocês? Que bom. Uhul, é isso aí, ó. Ó o Pavão. O Pavão tá esperando a gente, viu? O Pavão tá esperando a gente. Deixa eu só, então... Pois não, Bruna? Pode perguntar, querida. O ato moral, então, seria eu ter essa liberdade de escolher e aprender com essa escolha. Já o ato imoral seria eu escolher mesmo sabendo que esteja errado, é isso? Exato. E preferindo o erro, a ilegalidade, né, para conseguir os meus objetivos. Tá certo, sim, Brunia? Você está correta na forma de pensar. Ufa! Beleza, enquanto vocês pensam em alguma pergunta, deixa eu reforçar a você que chegou até o final aqui dessa revisão, falando novamente, a prova de ética e filosofia não terá questões dissertativas, serão questões de múltipla escolha, 20 questões de múltipla escolha, porque a gente sabe da dificuldade de internet, de rede, de tempo, então fiquem tranquilos. E o que eu sugiro? 2 coisas. Primeiro, é claro, você vai ter esses slides e essa aula disponível de revisão. Eu vou fazer também um podcast de revisão desses temas que vai entrar na prova. Agora, é importante também que você reveja as aulas que estão gravadas, disponíveis, que você reveja a apostila que eu deixei, porque aí você vai ter a visão do conjunto de informações e de material para a prova. Tá? E não vai ter segredo, é isso mesmo, é o feijão com arroz. Não fiquem preocupados, não vou perguntar nada além do que foi tratado na revisão hoje. Tá bom, Silvana? Tá bom, Bruna? Tá bom, professor, muito obrigada. Ajudou bastante. E eu a gente que abriu duas agradeço. expectativas para pensar e já estão comendo o meu cérebro, já minha massinha. Tá legal, eu vou mandar vou caprichar no podcast, vai ter musiquinha para relaxar, para entrar na mente de vocês. No podcast eu consigo entrar na mente de vocês. Estou lá pertinho do computador, eu vou, ó, fazendo a cabeça. Oh, por favor, vai ser ótimo, professor. Pode deixar que eu vou preparar assim nesse final de semana e mando o quanto antes.
Vou disponibilizar esses slides, vou colocar lá o Mito na Caverna também no ambiente virtual. Vou avisar vocês também, vou mandar por e-mail. Então, agora é só se preparar e vai ser muito tranquilo semana que vem. A prova está marcada para sexta-feira que vem, Silvana, Bruni? Isso. Tá bom. Perfeito, então, meninas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui durante essa semana. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, ter permitido aí que eu entrasse na sua residência e conversar um pouquinho, viu? Bom dia para vocês. Você também. Obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.